Boa noite, Emerson. Vou começar a apresentar o nosso trabalho. Nosso tema é Frame Layout, que é o gerenciador de layout. Os integrantes do grupo é o Alex de Souza, eu, Gleiciara Alves, o Juan Pablo e a Letícia Vieira. A gente dividiu o tema em tópicos. Então, o primeiro tópico vai ser o conceito do Frame Layout, a situação em que ele é utilizado, principais atributos, um exemplo de interface e a conclusão. Vou começar agora a falar um pouquinho sobre o conceito. O Frame Layout é um layout mais básico e mais simples de todos os gerenciadores de layout que existe no Android. É definido pela classe Android WideGet. O Frame Layout, nesse layout, a gente pode utilizar apenas uma estrutura de layout armazenada. Ele é bastante usado em layout genérico, como abas e telas, cujo layout muda ao longo da sua execução. Em Android, existem diversos tipos de componentes gráficos. Aí eu coloquei alguns, explicando um pouquinho de cada um. O Text View, que mostra um texto na tela, e com certeza é o componente gráfico mais utilizado no Android. A Imagem View, que mostra uma imagem na tela, ou simplesmente uma janela na tela. E toda vez que você for mostrar uma imagem ou mostrar ao usuário uma tela colorida. Tem o Edit Text, que obtém um texto digitado pelo usuário, que poderá ser usado para interagir com a aplicação Android. O Button, que uma ação é executada após um clique ser dado nele. O Checkbox, que é um componente que basicamente possui dois valores, que é o verdadeiro ou falso. Ele é muito utilizado para representar configurações do sistema. E o rádio group, que é um componente bem útil para mostrar diversas opções relacionadas na tela, onde apenas uma das opções deve ser clicada. Ele é muito utilizado em perguntas de múltipla escolha. Aqui eu coloquei um exemplo bem básico do código-fonte XML, que é para a criação de layout. Existem diversos parâmetros para cada componente gráfico em um layout em Android. Esses parâmetros aqui que eu coloquei são o que estão que está no exemplo anterior. O primeiro, que é o Android Layout White Matte Parentes, esse é um parâmetro que define o tamanho da largura da tela que estamos criando. Esse tamanho pode ser um tamanho fixo, em pixels, de 20 pixels em outra unidade de informação, ou em tamanhos expansivos, como fio parente, web content e match parentes. Tem também o Android Layout Height Match Parente, que esse parâmetro ele define a altura da tela que estamos criando. Tem também o Center Horizontal, que ele define o alinhamento que o componente desse layout terão. E tem o Android Text Exemplo, que esse parâmetro ele define o texto do componente atual. Boa noite, Emerson. Eu vou falar um pouquinho sobre o tipo de situação que geralmente o frame layout ele é utilizado. Bem, primeiramente a gente tem a sobreposição de elementos, né? Que o frame layout ele permite que você sobreponha elementos em diferentes camadas, criando efeitos visuais interessantes, como por exemplo, você pode usar o frame layout para exibir um botão flutuante sobre uma imagem de fundo. Em animações, que o frame layout ele é frequentemente usado em animações, onde os elementos eles precisam se mover e aparecer ou desaparecer da tela. Aí a gente pode adicionar ou remover elementos no frame layout dinamicamente para criar animações mais fluidas.
é a exibição de um único elemento. Se tivermos apenas um elemento para exibir na tela, o frame layout ele é uma excelente escolha, porque ele permite posicionarmos esse elemento na tela sem a complexidade de outros layouts, como linear layout ou relative layout. E a personificação da interface, que o frame layout ele nos oferece uma flexibilidade para a gente poder posicionar os elementos de interface de acordo com as suas necessidades específicas. Ele nos permite colocar os elementos em qualquer posição ou ordem desejada, facilitando assim a personificação da aparência do aplicativo. É importante a gente observar que o frame layout ele não é muito adequado para layouts mais complexos, onde a interação e o posicionamento precisam ser mais precisos. Boa noite, Emerson. Eu vou falar sobre os atributos do frame layout. Ele é usado para organizar a interface do usuário em camadas. Ele permite a sobreposição de várias visualizações em uma área. E seus principais atributos e características são sobreposição de visualizações, visualizações empilhadas na ordem que são adicionadas. A última visualização adicionada aparece no topo, a maioria das vezes. Seu tamanho e posicionamento. Visualizações podem ter tamanhos e posições diferentes. Suas dimensões e margens podem ser definidas individualmente. Sobre seus ajustes automáticos de tamanho. Redimensionamento automático das visualizações para preencher seu conteúdo. Útil quando as visualizações têm tamanhos diferentes. Ele não tem restrições de alinhamento. Visualizações podem ser posicionadas arbitrariamente na tela. Não impõe restrições de alinhamento como linear layout. Ele tem um único filho visível, mostra apenas o último filho adicionado por padrão. Controle de visibilidade das visualizações individualmente. Sobre o seu foco e eventos de toque, ele encaminha eventos de toque e foco para a visualização superior, útil quando várias visualizações se sobrepõem. Um exemplo disso é quando a gente tem uma tela, tá vendo uma imagem, aí a gente clica para abrir outra imagem, essa imagem sobrepõe aquela. O frame layout ele é amplamente utilizado no desenvolvimento de interface de usuários no Android, quando é necessário sobrepor visualizações ou criar sobreposições de elementos na tela. Agora a conclusão, vou falar um pouquinho. O frame layout é um componente essencial para o desenvolvimento de interfaces de usuários em aplicativos Android. Ele permite organizar e sobrepor elementos visuais, facilitando a criação de layouts complexos e interativos. Sua precisão no posicionamento e dimensionamento dos elementos garante uma exibição correta na tela, enquanto sua eficiência de desempenho evita sobrecargas desnecessárias. No entanto, é importante usar o frame layout com cautela, evitando layouts excessivamente complexos que possam prejudicar a legibilidade, manutenção e desempenho do aplicativo. O equilíbrio entre flexibilidade e boas práticas de design de interface do usuário é fundamental para obter uma experiência do usuário aprimorada. Agora o Juan vai mostrar um pouquinho para a gente o código, o exemplo que a gente fez, e também a interface. Para fazer o frame layout é muito tranquilo. Eu estou aqui com o projeto aberto. Eu já estou dentro aqui da parte de edição do layout do projeto. Então eu vou aqui em Component Tree, vou clicar com o botão direito nele, e aqui embaixo vai ter Convert View. Clicando nele, vai aparecer as views, e aqui temos o Frame Layout. Eu vou dar um Apply. E ele já está como Frame Layout. E a ideia do Frame Layout, como é você pegar e arrastar e colocar um em cima do outro,
Então eu só peguei um componente aqui de imagem e arrastei. Já deixei umas imagens preparadas para a gente montar um projetinho super simples e super bonitinho. E já puxei o background que eu queria. Vou puxar outra imagem aqui para cima, que vai ser a minha fotinha. Eu vou definir um tamanho nela de 300 dp. 300 dp. Se eu tentar arrastar a imagem, ela sempre vai ficar ali no canto. Porque a view, ela se comporta usando o Gravity. Dentro do Gravity, eu posso definir onde que vai ficar essa imagem. Então, se eu quero ela centralizada, eu aperto em Center. Se eu quero ela embaixo, eu aperto aqui em Bottom. E eu posso ir mesclando de acordo com a necessidade. Então, se eu quero que ela fique à direita centralizada, eu aperto Right, Center. Se eu quero à direita embaixo, Right, Bottom. Nesse caso, nesse projeto, eu vou colocar ele Center, Top, para ele ficar centralizado ao centro, no topo. E eu posso puxar qualquer outro componente aqui e ele vai se comportar dessa mesma forma. Nesse caso, eu vou puxar uma outra imagem só para a gente conseguir fazer um projetinho bonitinho da Semana da Computação e eu estou refazendo praticamente o layout que está rodando nas redes sociais. Então, nesse caso, na largura e na altura, eu vou colocar em 400 de dp, que aí ele fica bonitinho. Coloquei... O 4 não saiu, desculpa. E no Gravity, Layout Gravity, eu vou colocar ele também centralizado, só que no bottom dessa vez. E ele vai ficar aqui embaixo dessa forma. E deixa eu só mudar uma coisinha aqui. De dp, certo? E a altura, deixa eu ver se 13 de dp. Meus números estão tristes. Ficou legal, do jeito que eu queria. E só para deixar o projeto um pouquinho mais bonito, eu vou dar um margem top de 40 de dp. Ficou legal. E aí, um erro proposital que eu vou deixar acontecer só para poder mostrar como que corrigir ele. Está carregando o projeto. Carregou. Se analisar, ele tem essa margem branca aqui, por causa do tamanho da tela do dispositivo que eu escolhi. Então, para corrigir isso é muito fácil. Eu seleciono a primeira imagem, que é o backgroundzão. Minhas teclas estão duvidosas. Eu seleciono ele aqui. E, descendo um pouquinho aqui, a gente vai procurar Scale Type. E eu vou escolher Center Crop. Então ele vai tentar pegar o centro e vai cortar o que for necessário para conseguir centralizar essa imagem e preencher todo o campo. E aplicando isso, fica certinho, totalmente colado aqui e fica bonitinho o projeto. E é isso, o Frame Layout. E se eu quiser eu posso pegar e colocar botão aqui também. Ou trocar o botão, colocar ele no lugar da imagem. E usando o Layout Gravity, eu coloco onde eu quiser. Por exemplo, Right, Center, para ele ficar aqui centralizado. Eu posso colocar, por exemplo, um botão de passar e fazer ele mudar essa imagem, mudar o texto e por aí vai. E o código é essa partezinha aqui que foi gerado. Frame Layout e as imagens que eu coloquei e o botão que eu coloquei por último.